Oi, Patrícia, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Só um minutinho aqui para eu pegar meu caderno e fazer as anotações. Oi, Alan. Ouvi dizer que você anda pedalando com a Maria agora. Oi, Bia. Tudo bem? Ouvi dizer que é a companhia da Maria agora nas caminhadas, nas pedaladas. Só um minutinho aqui para eu poder pegar os outros. Oi, Júlia, boa tarde. Raquel. Dona Gabi. Cília. Júlia. Oi, Walter. Diego, tudo bem com o senhor? Beth. A Beth eu vejo todos os dias. Beatriz Pinheiro. Oi, Adriele, tudo bem? Ah, não estava vendo o número. 10. Oi, Pablo. Maria, João Mariano. Beatriz Oliveira. Isabel Castelo Branco. Rogério Filho. Eu vou botar o Rogério Filho nessas voltinhas de ciclismo aí de vocês. Oi, Diego, tudo bem? Raikkonen, tudo bem? Tudo bem, Adriele. Ok. Anotei aqui os números que eu consegui. Depois eu faço a frequência novamente. Nós havíamos parado na página 217, confere? Oi, Wigne. Página 217. Pronto aí, ok? Vamos começar, né? Oi, Isabel. Nós tínhamos parado aí na página 217, onde vem falando a respeito de verminoses causadas por plateomintos, né? Então, dando continuidade, a Jennifer chegou agora. Dando continuidade e relembrando só um pouquinho aí sobre o que o Pablo tinha lido na aula passada, sobre a teníase, nós temos aí só um minuto para eu anotar o número dessa meninazinha que chegou agora. E o restante agora eu anoto só no final. Vamos lá. Só relembrando aí o que o Pablo tinha falado sobre a teníase, nós temos aí, é causada pela tênia saginata, né? São dois tipos. Temos a tênia saginata e temos outro tipo que é chamada de tênia solium, né? A saginata aí é encontrada quando nós ingerimos carne de boi contaminada e a outra, a tênia solium, é quando nós ingerimos carne de porco contaminada, né? Uma pela carne de boi, carne de gado, popularmente como nós chamamos, e a outra pela carne de porco contaminada, certo? Essas verminoses causadas por platealminhas, geralmente elas estão relacionadas a um baixo nível de saneamento ambiental, né? Como nós já tínhamos falado até na aula passada. Página 217. No caso, eu estou só falando algumas coisas que tem na 216 e 217 que já foi lido na aula passada, tá? Só relembrando aí algumas coisas.
caso vocês queiram também acrescentar, se eu tiver me esquecido de comentar alguma coisa. Oi, Raíssa, tudo bem? Sem problema, meu anjo. Tá? Então, vamos lá, dando continuidade aí. Então, nós temos esses dois tipos de tênias, né? Causada pela carne de boi e a carne de porco. Vimos também que ela pode chegar aí, no caso da transmitida pelo boi, ela pode chegar até 9 metros de comprimento. E no caso da contraída através da carne de porco, nós podemos ter aí uma tênia de até 5 metros de comprimento, né? Aí nós vimos na aula passada a respeito do ciclo da tênia, né? Como se dá o ciclo da tênia? Quando uma pessoa é infectada, ela acaba evacuando em um pasto, esse pasto onde existe bois, né? Onde há a presença de bois. Só um minutinho para eu botar aqui o celular no silencioso e não atrapalhar. Pronto. Agora deu certo. Desculpa. Né? Então, nós vimos aí, uma pessoa, ela acaba evacuando em um terreno, em um pasto, né? Onde, no caso aí, tem capim, o boi vai e acaba se alimentando. Essa fezes dessa pessoa, desse humano, né, dessa pessoa, ela acaba contendo segmentos de tênia, né? Segmentos aí que compõem o corpo de uma tênia, que nós chamamos de proglotes, né? Esses proglotes são repletos de ovos, podendo chegar aí até 20 mil ovos. O capim, ele acaba sendo contaminado, o boi que está ali pastando acaba ingerindo aquele capim que está contaminado, né? E o que é que vai acontecer no boi? O boi passa a ser um intermediário, né? Um hospedeiro intermediário da tênia, aonde esses ovos, aí que ele acabou de ingerir, ao ser ingerido, ele vai atingir a musculatura do boi, né? Vai se alojar na musculatura do boi, que é o que nós chamamos de cisticercos, né? Que são aqueles como se fosse caroços que vão se formando na musculatura do animal, no caso aí do boi, certo? Como eu já tinha falado, o boi passa a ser um hospedeiro intermediário. Por que que ele passa a ser um hospedeiro intermediário? Pelo fato de, quando ele vai para o açougue, aquela carne contaminada poder ser ingerida pelas pessoas, né? Então, o humano, o ser humano, no caso aí, o homem, ele passa a ser o hospedeiro definitivo, né? Porque ao consumir carne bovina ou suína contaminada, ele acaba se contaminando, ou seja, acaba adoecendo, né? Então, foi mais ou menos isso aí que a gente tinha falado na aula passada. Inclusive, esses caroços que se formam na musculatura aí do boi, nós chamamos de canjicas, né? Tem até, entre aspas, no livro de vocês, conhecido como canjicas, né? E isso daí pode se desenvolver a tênia. Por quê? Porque no caso aí já vai ser a larva, né? Quando a gente fala de cisticercos, já é a larva, tá? Não é mais os ovos, é a larva, certo? Aí o indivíduo infectado, ele tem sintomas, lógico, né? Que seriam as náuseas, indisposição, dores abdominais, alteração de apetite e sonolência também. Acho que eu falei dores de cabeça, né? Náuseas, dores de cabeça, insônia não, indisposição, sonolência e alterações de apetite, né? Isso aí são alguns sintomas causados pela tênia transmitida através da carne de boi, certo? Isso, Raíssa, a famosa solitária. Até eu andei dando uma olhada aqui na internet, é a solitária. Tem algumas pessoas que por ignorância, né, digamos assim, falam que gostaria de ter uma solitária, né, às vezes falam que gostaria de ter uma solitária, para evitar de ganhar peso, de engordar, enfim, ou então comenta que tem uma solitária na brincadeira, enfim. Só que, assim, a solitária, no caso aí, quando
a pessoa, ela é contaminada, ela adquire aí uma solitária, a solitária acaba disputando, digamos assim, disputando com o ser humano a absorção de nutrientes. Porque tudo quanto você ingere na alimentação, ela acaba absorvendo também, né? Então, ela acaba fazendo aí uma disputa com o teu organismo, certo? Então, não é algo positivo. Apesar não sei se vocês já escutaram, mas às vezes existem pessoas que falam de forma grosseira, ignorante, digamos assim, desinformados, pronto, palavrinha melhor. Desinformados que gostariam de ter uma solitária, né? Pois é, existe esses tipos de comentário. Gostaria de ter uma solitária, porém, como eu disse para vocês, a solitária ela acaba disputando com o seu hospedeiro aí a questão dos nutrientes. Tudo quanto nós vamos ingerindo, que o nosso organismo absorve de nutrientes, a solitária também acaba absorvendo, querendo absorver isso daí. Então, digamos assim, há uma disputa aí com relação ao que vai ser absorvido, né? Falei dos sintomas, no caso aí da teníase causada pela carne de boi, voltando mais uma vez um pouquinho, causa náuseas, dores de cabeça, sonolência, indisposição e também dores abdominais, além da falta de apetite, como eu já tinha falado para vocês, alterações de apetite. Com relação à prevenção, nós temos alguns cuidados que podem ser relacionados aí para evitar, né, da pessoa ser contaminada por ser contaminada e vir a ter uma solitária, uma tênia, né, dentro do seu organismo. Uma das sugestões aí é a questão de você consumir alimentos, no caso é consumir carne, a carne bovina, ela bem cozida, bem preparada, né? Nunca consumir a carne de boi mal passada, mal cozida, tá? Ela sempre deve ser bem cozida para que o verme ele possa ser eliminado durante esse cozimento, tá? Então, nunca ingerir carne crua ou mal cozida. No caso aí, tanto serve para a carne de boi como para a carne de porco. Nós vamos já entrar na parte referente à teníase causada por carne de boi. Então, vocês vão perceber que é praticamente a mesma coisa, só muda o animal, o hospedeiro intermediário, né? Que um é o boi e o outro vai ser o porco. Então, a mudança é pequena, tá? Com relação à água também, sempre procurar beber água filtrada e fervida, ou no caso mineral, né? Lavar bem as mãos, principalmente ao sair de banheiro, antes das refeições, tá? Antes e depois das refeições, a gente deve sempre ter o hábito, a higienização com as nossas mãos. Isso daí já não é de hoje que a gente conversa sobre isso aí, né? E também, ao consumir alimentos, sempre procurar lavá-los, né? Até mesmo a carne a gente lava antes de cozinhar, de levar, de prepará-la, né? Porque quando você compra a carne, se você, por exemplo, for ao mercado público, você vai observar que alguns boxes, podemos dizer assim, não estão tão higienizados como deveria ser. E isso cabe o quê? Cabe uma vigilância, uma fiscalização, né? Uma fiscalização mais rigorosa com relação a isso aí. Quando observa-se que a carne, por exemplo, tem esses caroços, que nós já até falamos, essas canjicas, o correto é você avisar a vigilância sanitária. Por quê? Porque aquela carne ali, ela está contaminada e ela pode vir a ser consumida por várias pessoas, causando doenças nessas pessoas, né? O tratamento com relação à teníase é feito como? A pessoa procura um médico devido a esses sintomas, o médico é que vai dar o diagnóstico, né? E ele vai passar um remédio que nós chamamos, um remédio à base de vermifungos, tá? Isso daí a pessoa acaba fazendo de uma espécie de um tratamento com relação a isso aí. Só um minuto. Já com relação à carne de porco, né? Esses sintomas eu tinha mencionado com relação a. Deixa eu só anotar aqui. Lara. Lara Isabelle, tudo bem com a senhora, Lara Isabelle? Que bom. Ok.
Com relação aí aos sintomas da ateníase causada pela carne de porco, a pessoa pode sentir, né, demonstrar dor de cabeça, convulsões, algumas confusões mental, tá? Uma confusão mental, ou até mesmo, dependendo da situação, na situação mais grave, ela pode apresentar um coma, né, ficar em coma. Palpitações, né? É comum palpitações, dificuldade de respirar, dores musculares também, e pode apresentar algum inchaço, certo? Esses são alguns sintomas com relação à ateníase causada pelo porco, neste caso. Agora, colocando aí na página 218, dando continuidade, página 218. Eu quero um voluntário. Vamos, gente, um voluntário, para não citar nomes. Nada de CRI. Pode, Isabelle. Página 218, Raíssa. Isabelle? Tá me escutando, tia? E senhorita? O que é cristicércos? Eu não sei dizer esse nome, diz aí pra mim, tia. Está falando no quadro verde, né? Assim? Sim, O que é cisticercose? isso mesmo. Cisticercose. É isso mesmo. Esse nome aí é uma outra doença causada por tênia, só que esta ocorre quando uma pessoa ingere os ovos, e não as larvas, da tênia solium. Existem em frutas e verduras contaminadas. Os ovos alojam-se na sua musculatura, originando larvas que perfuram a parede intestinal do hospedeiro, no coração, nos olhos ou no cérebro, e se transformam em cisticercose. Cisticercose. Pode ser assintomática, sem sintomas, ou apresentar cefaleia, dor de cabeça, convulsões, hipertensão craniaca e etc. Craniana, etc. O que eu acabei de falar para vocês, com relação aí, por exemplo, à carne de porco, né? Alguns sintomas relacionados aí ao consumo de carne de porco. Por isso que volto a falar, a única forma, o nome é difícil, é verdade. A única forma de você prevenir com relação à tênia são cuidados de higienização, né? Tanto de saneamento como cuidados de higienização que você tem que ter com o consumo de carnes e verduras, frutas, legumes, né? Os cuidados que você deve ter com relação ao que você ingere, certo? Só a nível de curiosidade, que eu acho que alguém tinha até perguntado na aula passada. Eu acho que é. A nível de curiosidade, porque no meu livro vem algumas sugestõezinhas de leitura com relação aos assuntos, né, que são abordados durante a aula. Então, uma das leituras que tem aqui, complementar, seria que uma garota, né, ela tinha uma tênia de 2 metros, aproximadamente 2 metros e 60 centímetros, que foi retirada do corpo dela, tá? Isso ela adquiriu, só a nível de curiosidade, falo mais uma vez, né? Isso ela adquiriu devido a ela ter comido um sashimi, tá? Ela comeu um sashimi e provavelmente esse sashimi estava contaminado. Os médicos fizeram alguns exames até detectar, até descobrir o que é isso, o que é. Sashimi é comida japonesa, não? Tá? Até os médicos descobrirem o que poderia ter causado, né, essa contaminação nessa garota. E o que foi que aconteceu? Essa garota de 8 anos, né? Só lendo aqui essa parte para vocês. Os médicos Os médicos de um hospital de Taiwan retiraram do corpo de uma menina de 8 anos uma tênia de 2 metros e 60 centímetros. Segundo informações da família, a menina foi levada até a emergência após sentir uma coceira no reto.
De acordo com a imprensa local, os pais informaram que o problema começou dias depois de ela comer um sashimi. Então, isso é uma comida japonesa, tá? Então, ela comeu esse sashimi e os pais associaram a esse sashimi, né, que ela tinha consumido, que provavelmente estivesse infectado, ou seja, estivesse contaminado, tá? Como foi que eles descobriram isso aí? Como eu tinha mencionado para vocês, ela começou a apresentar uma coceira no reto e isso chamou a atenção dos pais dela, até precisar levá-la a uma emergência, tá? E lá o médico fazia a retirada dessa tênia de 2,60 metros de comprimento, tá? Ou seja, né? Tá certo, Isabel. Tá? Então, assim, eles começaram a investigar e chegaram a perceber que esse platelminto, ele deve... Eu mostro já uma imagem. Ele deve ter sido aí, ter se desenvolvido dentro do organismo dessa garota há mais ou menos um mês. Passou um mês se desenvolvendo. Como é que dá? Ó, olha como é legal as imagens. Acho que vocês já viram imagens de uma tênia. Ó, como fica bonitinho, bem dobradinho. Olha esse daqui, ó, mostrando dentro do intestino. Perfeição, né, Walter? É lindo. Ó, é muito bonitinho isso aqui, ó. Já imaginou dentro de ti? Imagina aí dentro do teu organismo isso aí. Essa chamada solitária. Isso não é muito legal, não. É bem mimosa. Parece uma minhoca, concordo, Ricardo. Tá? Então, assim, por isso que sugere que a nossa refeição não seja carnes cruas, sejam carnes bem cozidas, né? Bem preparadas, para evitar justamente do consumo de algum verme que possa estar contido nessa carne. E caso você observe a aparência da carne, tanto de boi como a carne de porco, você observe que ela tem alguns caroços, apresente alguns caroços na musculatura, na carne, então o correto é que você não compre, não faça o consumo daquela carne, né? Isso daí, às vezes, passa despercebido pela fiscalização, pela vigilância sanitária, que é o órgão que é o responsável por olhar isso aí, por fiscalizar, tá? Raíssa, é um pouco nojento. Se vocês começarem, depois pesquisarem alguns vídeos relacionados aí, vocês vão perceber, tipo assim, tem que ter estômago realmente para poder assistir. Não é uma coisa muito legal, não, viu? É um pouquinho nojento, um pouquinho feio. Quando eu estava fazendo uma disciplina relacionada a isso, a minha professora, ela levou uns vídeos, inclusive na época ela estava até grávida, ela levou uns vídeos relacionados, ela não conseguia nem assistir, ela colocou lá os vídeos para a gente assistir e não conseguiu ficar até o fim para visualizar, porque era muito esquisito. Imagine aquilo ali dentro do teu organismo, se alimentando. Muito bem, Walter. Parabéns, eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Não. Como se diz, tem que ter sangue no olho. Não é comigo. Não é, pois é. Parabéns, que eu não consigo não, viu? Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês com relação a teníase. Normal, Gabi? Pois é, não é muito bonito não gosto não. Dando continuidade, aí nós temos aí extossomose, né? Que é a popular barriga d'água. Tem alguma coisa que vocês queiram falar até aqui ou eu posso continuar? Esqueci de perguntar.
Pode continuar? Sim, né? Só andando de bicicleta, a bichinha vive cansada agora. Então, vamos lá. Então, na página 219, ou melhor, desculpa, a Isabelle terminou de ler a 218, nós temos a 219. Continue, Isabelle, por favor. Depois a gente fala sobre Tá me escutando? esquistosomose. Estou, meu bem. Dá para ouvir bem direitinho. Ok. Como evitar a ateníase? Adotar medidas sanitárias básicas, como tratar a água e os esgotos, inspecionar abatedouros e açougues, caso sejam encontrados caroços popularmente conhecidos como canjicas na carne, será necessária a verificação de sua qualidade pela vigilância sanitária. Se a qualidade da carne que está comprado for duvidosa, procure a vigilância sanitária da cidade. Consumir carne de porco e boi bem cozidas ou bem assadas. Tratar os doentes com vermifungos. É o que eu já tinha mencionado para vocês. Né? Que, no caso aí, a gente deve sempre procurar. Pode, Raíssa. Só um minutinho aqui. Deixa eu olhar aqui o que tem aqui em cima. Por que canjicas? Pois é um nome dado aí a esses carocinhos que se formam na musculatura do animal, tanto do porco como do boi. Aí recebe esse nomezinho aí popularmente de canjicas. É como uma espécie de umas bolsas, né? São os carocinhos que formam uma espécie de bolsas. Ok? Dando continuidade, nós temos aí extosomose. Pois é, Isabel, verdade. Tá? Com relação à extosomose, nós temos aí, é transmitida pelo cistosoma, né? Manzoni, né? Tem aí até página 219. Eu acho que vocês estão lembrados com relação à questão de nomenclaturas, né? Com a inicial maiúscula e o segundo nome com letra minúscula. Tudo bem, Pablo. Ela também é uma doença aí que ela tem um intermediário, né? Um hospedeiro intermediário, até chegar num hospedeiro, digamos, definitivo, que é o homem, tá? O livro começa apontando aí o ciclo de vida aí como é que se diz? Do cistosoma, tá? Onde ele diz o seguinte: quando uma pessoa ela é infectada, né? Uma pessoa que já foi infectada aí pelo cistosoma, ela acaba evacuando próximo a um lago. Essas fezes que foram colocadas próximo a um lago, a um rio, enfim, ela acaba sendo arrastada. Tudo bem. A internet de vocês hoje não está boa, né? Tudo bem. Sabe, ela acaba sendo arrastada aí. Isso por. Voltando só um pouquinho. Te acho que a gente estudou, não. Eu não me recordo. Acho que a gente pode ter até conversado. Eu acho que sim, já para o finalzinho do ano, se eu não me engano. Tá, no caso aí. Quando uma pessoa ela acaba evacuando próximo a lagos, a rios, essas fezes, elas contêm ovos, né? Cistosoma. E esses ovos acabam sendo arrastados, levados para o lago, ou lagoas, enfim, ambientes com água, onde eles acabam eclodindo e liberando larvas. Essas larvas, elas acabam entrando em caramujos, que é um hospedeiro, como eu tinha mencionado para vocês, um hospedeiro intermediário. Tudo bem, é a Lara, tudo bem, Lara? No caso aí, que é o hospedeiro intermediário, né, o caramujo, e se transforma em lava, que pode vir a penetrar na pele do homem, né, na pele de uma pessoa.
Um dos sintomas relacionados aí, quando a pessoa é contaminada por um cistosoma, é uma coceira. É uma coceira, uma leve coceira, como se fosse uma reação alérgica no local aonde a pessoa foi contaminada, tá? Isso nós vamos ver já já aí na leitura, certo? A pessoa apresenta uma coceira na pele, aonde foi contaminado, certo? Outro sintoma relacionado aí a quem está com esquistossomos, ou popularmente barriga d'água, né? A pessoa, ela pode vir a apresentar febre, dores de cabeça, dores musculares. Ela também pode vir a apresentar uma tosse seca. Além disso, ela apresenta um inchaço abdominal, tá? Essa parte do abdômen, ela incha, ela cresce, então dá um desconforto, certo? Então, isso daí são sintomas de quem está com barriga d'água. Formas de evitar isso aí. Como evitar de adquirir, de ser contaminado e vir a ter barriga d'água? Nós temos aí evitar contatos tanto com águas de chuva como águas de enchente, tomar banho em lagos e lagoas, evitar, né? Principalmente se estiver contaminados, né? E no caso aí de lagos e lagoas contaminados, ainda tem também uma sugestão que nós vamos ver aí no livro, você evitar determinados horários. Por quê? Porque o horário em que a temperatura está mais elevada, então é mais fácil de você ser contaminado, né? Além disso, evitar andar descalço em terreiros, né, em quintais. Procurar ao máximo evitar andar descalço. Beber água, como já tinha mencionado, água filtrada e fervida, ou, no caso, água mineral, né? E o tratamento com relação a essa doença, barriga d'água? O tratamento também é feito da seguinte forma: a pessoa procura um médico, o médico vai diagnosticar, né, vai examinar. Diante dos sintomas que você apresentar, ele vai dar... Ixi, Paulo, no final já. Tá? No caso aí, o médico ele vai examinar, ele vai dar um diagnóstico com relação, baseado nos sintomas em que o paciente está sentindo, e ele vai fazer a prescrição de um remédio que é dose única. Hoje em dia existe tratamento, tá? Essa parasitose acaba se instalando, no caso, essa esquistosomose acaba se instalando nos vasos sanguíneos do intestino, tá? Do sistema urinário e também do fígado, certo? E ela acaba se reproduzindo no organismo, dentro do organismo, tá? Mas eles atingem isso daí, por isso que as dores que o paciente, que a pessoa pode vir a ter, são dores abdominais, desconforto abdominal, o inchaço abdominal, né, como eu já tinha falado, dores musculares, justamente por esse fato, tá? Página 219, Raíssa, por gentileza. Alguma pergunta até aqui? Não? Ok. Raíssa? A tia tá me escutando? Estou, meu bem, perfeito. Esquistossomose, ou barriga d'água, é uma parasitose causada pelo Esquitosoma mansoni. Para entender como a doença acomete o organismo humano, vamos conhecer o ciclo de vida do parasita. Somente é Imagine que... cistosoma. A gente fala cistosoma. Acho que você já deve ter escutado essa palavra. Porque às vezes quando a gente diz que fulano tá com verme, tá com alguma coisa, aí a pessoa brinca e diz assim, tá com cistosoma. Acho que você já deve ter escutado. Mas pode continuar, desculpa, Raíssa. Imagine que uma pessoa infectada por esse verme tenha evacuado próximo a um lago. Ao defecar, ela elimina, junto com suas fezes, ovos de cistosoma, que, ao serem arrastados para o lago, eclodem e liberam larvas denominadas miracídios. Na água, o miracídio entra no caramujo planorbídeo, que é o hospedeiro intermediário, e se transforma na larva ativa cercária, que penetra pela pele. Ao entrar no ser humano, o hospedeiro definitivo,
A cercária provoca coceira e se transforma no indivíduo adulto, reiniciando o ciclo. Assim que contrai o indivíduo, apresenta uma reação na pele, por onde a larva entrou, semelhante a uma reação alérgica. Após algumas semanas, ele terá febre, calafrios, dores musculares, tosse seca e dor e inchaço abdominal. Daí a denominação barriga d'água. Ok, até aí? Continua, Maria, por gentileza. Ok, gente. Entendi. A senhora está me escutando? Estou, garota. Tá certo. Como evitar a ectossomose? Adotar medidas sanitárias básicas, como tratar a água e os esgotos. Tratar os doentes, ferver a água de beber, evitar tomar banho em lagoas contaminadas ou desconhecidas e também no período do dia entre as 10 e as 16 horas, pois estando mais quente, ocorre maior liberação de cercária pelo caramujo, aumentando o risco de contaminação. Evitar banhar-se em locais onde há caramujos. No caso aí, a gente evitar qualquer banho de rios dos quais a gente desconhece, né? Em resumo, só conferindo aqui os números de chamada, tá certo? 7º ano A, 20, 3, 12, 1, 15, 10, 18, 11, 6. Falta alguém do 7º A? Não, né? Faltou ninguém do 7º A, não, né? Colocar o nome e o número. Qual é o teu número, Gabi? Maria Gabi. Ok. 7º ano B. 6, 4, 13, 8, 7, 3, 1, 10, 2, 11, 14. Faltou alguém do B? Qual é o teu número, Laís? É o 9, é? Ok, Raíssa, anotei. É o 12 e o 9. Acho que só. Ninguém se manifestou, né? Eu acho que só esse. Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram? Eu já tinha falado, o Paulo já tinha anotado. Alguma coisa que vocês queiram comentar, falar? Bem, como atividade, vocês vão ter a página 220 e a 221, tá? Apenas essas duas laudas para realizar e enviar para mim. Peço encarecidamente que vocês enviem as atividades realizadas. Ainda possuímos um número pequeno de alunos que enviam atividade, tá? Por gentileza, envie as atividades. Bem, gente, ó, tenham uma boa tarde e até amanhã, tá? Não sei como o Alan já me deu tchau várias vezes, mas tudo bem.